Olha, se você está tendo pensamentos intrusivos de desistência, querendo desistir, achando que o único caminho é desistir, eu quero e peço que você assista esse vídeo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Esses pensamentos, na maioria das vezes, são trazidos pelo quadro depressivo, que muitas vezes você nem sabe que você está em um quadro depressivo. E outras, você está no quadro depressivo e não encontra uma melhora e parece que o caminho é esse, porque a sua depressão não melhora. Só que você precisa de entender que a depressão ela é multifatorial. Então ela pode ser desencadeada por diversos fatores, sejam psicológicos, sociais ou biológicos. E cada um deles precisa de ser analisados com o máximo critério para poder conseguir identificar de onde está partindo essa desregulação, o que está ali fomentando essa desregulação química, porque os seus neurotransmissores eles entram em desordem quando você está fazendo esses sintomas depressivos e que precisam de intervenções de tratamento. Em outros vídeos, eu falo que a depressão ela vai fazer você caminhar por caminhos que depois você nem vai saber como você chegou neles. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está na vida caminhando por caminhos coloridos, com brilho, vendo a vida de uma forma bem-humorada, otimista, positiva, enxergando as coisas belas na sua vida, vendo sentido na sua vida, nas coisas que você faz, e de repente algo muda e você passa a ver tudo meio acinzentado, sem cor, sem graça. E de momento a momento parece que as coisas não mudam e só vai piorando. Então, ou seja, quando você é questionado, ou alguém questiona, né, mas como que isso foi acontecer? Era uma pessoa assim, e as pessoas não sabem, você não sabe explicar como você chegou nesse caminho. Muitas vezes, a depressão ela vai trazer coisas que são dela e não sua. Ela vai levar coisas que são sua e vai trazer coisas que são delas. E essas coisas que ela traz, você acaba se identificando e achando que isso daí é seu, sem perceber que isso não era seu. Eu posso usar um exemplo de duas pacientes que você vai entender melhor o que eu quero dizer, que muitas vezes você está tendo pensamentos intrusivos e se identificando com eles, esses pensamentos de desistência, e que não são seus, são trazidos pelo quadro depressivo. Alguns anos atrás eu atendi uma mulher, né, estava dentro do processo terapêutico dela e estava muito bem, trabalhando várias questões das quais, né, ela ali queria, e de repente ela começou a manifestar alguns sintomas muito sérios de um quadro depressivo. E ela não estava entendendo o que estava acontecendo. O questionamento dela foi: Joe, eu não estou entendendo, porque eu estava tão bem, por que tudo isso está acontecendo? Parece que eu vou enlouquecer. E os pensamentos dela eram extremamente perigosos, né, para com a vida dela. E então eu comecei junto com ela a mapear, porque lembra o que eu disse no início? A depressão ela é multifatorial. Então ela vai acontecer por questões psicológicas, pode ser questões sociais, pode ser questões biológicas. Então é necessário mapear tudo o que for possível para entender o que está corroborando para aquele quadro, para que o uso da medicação, né, o acompanhamento psiquiátrico, o processo terapêutico, ele favoreça tudo isso, o tratamento ele seja mais eficaz, sendo direcionado para aquilo que precisa e está carecendo de maior atenção. Então nós começamos a vasculhar várias questões, eu fui fazendo várias perguntas para ela, e então ela teve um estalo, onde ela começou a fazer uma pesquisa e logo ela me manda ali, né, parte daquilo que ela já tinha tido acesso nessa pesquisa, e eram relatos, né, de pessoas de vários países, mas estava em inglês, porque ela, né, trabalhava também usando o idioma, e ela começou a fazer a pesquisa dentro do idioma, e chegou a estes relatos. E eram de mulheres que estavam manifestando os mesmos sintomas, né, algumas passaram por questões muito sérias, né, e era algo muito, muito delicado ali, e muito complexo, e que foi gerado pelo DIU,
que essas mulheres usavam e que era o mesmo DIU que ela usava. Então, rapidamente, né, falei com ela para poder procurar o atendimento psiquiátrico por conta dos sintomas que ela estava tendo e também, né, por conta do DIU. Ela marcou a consulta com o ginecologista dela. O ginecologista entendeu o que estava acontecendo, no outro dia atendeu ela e fizeram a retirada. Assim que a retirada ela foi feita, os sintomas, eles desapareceram. Então, pensa, aquela pessoa que estava ali desorientada, né, descrevendo que ela estava quase enlouquecendo e sentindo tudo aquilo que ela estava sentindo, pensa se ela tivesse desistido. Era algo ali que, com uma intervenção, se resolveu. Ela deixou de sentir aqueles sintomas, eles se enfraqueceram. Então, quando eu falo que a depressão ela traz sintomas, ela traz coisas que não são suas, ela te faz caminhar por um caminho que você depois nem vai saber como você chegou nele, vem desses lugares multifatoriais que precisam de ser analisados para que haja uma compreensão maior. E, anos depois, eu atendo uma outra mulher que também estava dentro do processo terapêutico dela bem e começou a manifestar vários sintomas complexos e que se assemelhavam muito a estes que aquela outra paciente também teve. Então, rapidamente, eu sinalizei ela, né, que poderia ser, fiz a pergunta se ela tinha um DIU, ela disse que sim, e ela até achou que não era, porque o DIU que ela usava era um DIU muito bom, e aí ela passou para a ginecologista dela, a ginecologista disse que sim, poderia ser, né, efeito do DIU, e fez a consulta com ela, né, e era o DIU. Quando retirou todos aqueles sintomas que ela estava sentindo, passaram. O que eu quero que você observa é, se essas duas mulheres não tivessem chegado, né, à intervenção, se aqueles pensamentos intrusivos que elas estavam tendo de desistência, elas tivessem se entregado a eles. Como a gente está falando de algo que é multifatorial e é muito sério, é uma doença, ela precisa de ser observada, precisa de intervenção, precisa de ser tratada, não pode ser negligenciada. Se você estiver passando por uma situação assim, tendo esses pensamentos intrusivos, peça ajuda, não negligencie, busque ajuda psicológica, psiquiátrica, médica, se cerque de profissionais para poder ajudar a observar esses múltiplos fatores e entendendo que a depressão ela pode trazer coisas que você está achando que são suas, que é uma maneira de pensar sua e que na maioria das vezes não é. E peça ajuda para um amigo, uma amiga, alguma pessoa próxima de você quando você sentir que isso está ficando muito pesado naquele momento, independente do horário. E você também pode ligar para o CCVV, Centro de Valorização da Vida, 188, a qualquer hora, 24 horas por dia. Ali vai ter sempre uma pessoa disposta a te ouvir, independente de quantas horas você fique ali, né, com essa pessoa, mas ela vai estar ali, sem julgamento, te acolhendo, te ouvindo, para ajudar nessa intervenção necessária naquele momento ali, para você não estar sozinho ou sozinha diante daquele pensamento intrusivo que está pesando naquele momento.